Olá, boa noite. Estamos começando aqui o nosso replay desta segunda-feira. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A gente começa o programa de hoje trazendo muita informação para você, lógico, e eu vou apresentar para você aqui a única mulher da região do Cariri que está no MMA. Mas daqui a pouquinho eu vou apresentá-la, porque eu quero dizer a você que se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, dá o teu like, que é sempre importante para poder impulsionar o nosso trabalho, compartilha com a galera, avisa que o replay está no ar e lembre-se, né, acione o sininho, porque sempre que tiver nova postagem, o próprio YouTube vai tratar de lhe comunicar, tá certo? Aproveita e se inscreve aqui no YouTube, mas segue também a gente lá no Instagram, Replay com Tony Souza, e acessa o www.replay.tv.br. A gente está aqui no oferecimento da Cachaça Luanda, entre as melhores do Brasil, essa é do Cariri, Cachaça Luanda, uma delícia de cachaça, premiada também o ano passado no Festival de Cachaça de Areia, que é um dos principais festivais de cachaça no Brasil. Medalha de ouro, medalha de prata. Segue lá no Instagram, @engenholuanda. Edilan Máquinas, bordados, camisas personalizadas, fardamentos e brindes, Edilan Máquinas. Se você é costureira, está querendo fazer a manutenção da sua máquina de costura, procura Edilan Máquinas. Segue lá também no Instagram, tá bom? Icanet, seu provedor de internet no Cariri tem nome, é Icanet. A internet do Replay no Robeirão é Icanet. A internet do Replay lá no estádio Inaldão em Barbalha também é Icanet. Segue você também lá nas redes sociais, a Icanet, tá bom? Seu provedor de internet no Cariri tem nome, é Icanet. Deixa eu falar para você também do Espaço de Dança Aline Silva. Mantenha a sua forma dançando no Espaço de Dança Aline Silva. Sempre com grandes eventos. Aproveita, segue lá no Instagram que você vai conferir também, né, todas as modalidades que tem para você. Espaço de Dança Aline Silva. Diniz Supermercado, de canto a canto em todo canto tem o Diniz perto de você, atendendo até as 9h30 da noite em Crato, Juazeiro, Barbalha e Missão Velha. E em breve vai estar também com a corrida do Diniz Supermercado. A gente vai trazer detalhes ainda para você aqui no replay sobre esta corrida, tá bom? Ano passado foi um sucesso e a expectativa é que esse ano também seja. Salviano Embalagens, o melhor preço do Brasil. Tem todo tipo de embalagem para você. Sacola boca de palhaço, tem embalagem para pizza, para hambúrguer, embalagem para frutas, enfim, garrafa PET, tampa, vai lá em Salviano Embalagens nas redes sociais, também fica ali na rua Mauro Sampaio, 4500, bairro Lagoa Seca, pertinho do CT Praxedão, em Juazeiro do Norte. Salviano Embalagens, o melhor preço do Brasil. Lavagem a Seco Cariri, seu estofado velho com cara de estofado novo, vai lá no Instagram, você pode marcar, inclusive, tá bom, o horário, pessoal ir lá na sua casa, você vai ver que trabalho bacana de higienização e impermeabilização também. Lavagem a Seco Cariri, tá ok? Aproveita que vai ser bacana demais. Manda um abraço pra galera também da Quiartes, bonés personalizados, você vai ter na Quiartes. A gente já confeccionou bonés, viseiras, muito bacana, personalizado com a logo do Replay, então você também pode botar a marca, né? Você pode fazer ali aquele boné de aniversário, o pessoal geralmente gosta de fazer uma turma, vários bonés, uma lembrança de aniversário, de festa, enfim, fica à vontade. Procura Quiartes, vai lá no Instagram da Quiartes, tá bom? Quiartes Serigrafia, você vai ver tudo que eu estou dizendo aqui para você, tá bom? Aproveita, segue lá nas redes sociais da Quiartes. E manda um abraço também ao pessoal do Amuarama, tá bom? É a casa do caririense na capital cearense, Hotel Amuarama, ali em frente à rodoviária em Fortaleza. Vamos começar aqui para valer o nosso replay. Vamos trazer logo ela, que é a única mulher lutadora de MMA, tá bom? Na região do Cariri. Só tem 25 anos, rapaz, mas tá lutando muito. Beatriz, nossa querida Beatriz Barros. Beatriz, inclusive a gente fez uma matéria com você lá no replay.tv.br, o Eduardo Benjamin conversou contigo, aí tinha gente falando Beatriz, tinha gente falando Bia. Você prefere como, Beatriz ou Bia? Tanto faz. Pra mim não tem besteira, não. Tá Bia, certo. Beatriz. Boa noite, minha querida. Boa Obrigado por noite. ter aceitado o nosso convite para vir aqui ao programa Replay a gente falar um pouquinho sobre essa modalidade que não é tão comum aqui na região. A gente está vendo mulheres indo para as artes marciais, indo para lutas. O que foi que atraiu a Beatriz para, de repente, enveredar aí para o MMA? Boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer, né, pelo convite. Acho que é importante a gente estar
a gente está conseguindo divulgar, né, assim. E o que fez de fato é eu entrar no esporte. Eu entrei muito cedo, né, entrei por volta de 9, 10 anos de idade, então eu já estava ingressando ali no jiu-jitsu. Com o passar do tempo já tinha... Foi a porta de entrada do jiu-jitsu. Foi a porta de entrada, né, entrei em um projeto social da escola, né, escola pública, eu venho de escola pública. Aqui em Juazeiro mesmo? Aqui em Juazeiro. Qual foi a escola? Pode divulgar. CAIC. Então. A gente tem um projeto lá chamado Atleta Cidadão, né? Então a gente fazia esse projeto lá com os alunos da escola. Então eu comecei a frequentar, anos depois, né, já frequentando, eu passei a dar aula também nesse projeto. Que bacana. E depois de alguns anos no jiu-jitsu, né, o Clebson Tavares, que é meu professor atual, era da minha equipe também, treinava com a gente, foi para esse lado aí do MMA, e um tempinho depois ele me convidou e falou, o que é que você acha? Já tá bom no jiu-jitsu, mas vamos dar um passo a mais. E eu falei, vamos pra cima, vamos ver como é que é. E aí aceitei, comecei a treinar outras modalidades, né? Tinha outras meninas também, quando você começou assim no projeto, que se interessaram também com o jiu-jitsu? Assim, no jiu-jitsu até tinha, né? Mas com o passar do tempo, né? Tipo assim, era um projeto de escola, então às vezes terminou o ensino médio, já não participava mais. Às vezes sai da escola, isso, exatamente. perde interesse, vai para outros rumos. Exato. Assim, do meu tempo que treinou comigo hoje não tem nenhuma, né? Você é a única. Sou a única. Do tempo que treinavam comigo, eu sou a única. E aí, por exemplo, você, essa adaptação, sair do jiu-jitsu para o MMA, é muito diferente? Muda um pouco, né? Porque o MMA, ele é a junção ali de todas as artes marciais. Então, a minha especialidade é o jiu-jitsu, mas pode entrar outra pessoa que a especialidade é um karatê, é um boxe, né? Então, o MMA é essa junção de todas as artes, né? Não muda muita coisa, você vai usar os mesmos golpes ali, mas muda um pouco a sua postura, né? Então aí você tem que treinar mais, como eu vinha do chão, né, do jiu-jitsu, você vai treinar um pouco mais a parte em pé, que é um boxe, é um muay thai, né? E o jiu-jitsu, ele muda um pouco ali a performance em questão de ataque, né? Mas o que você aprendeu, eu falo que é igual andar de bicicleta, depois que aprender já era. Já era. Eu conheço, não sei se você conhece, a Janata, que a pessoa chama de Jana, lá de, eu confundo se é Milagres ou Mauriti, mas eu acho que é Mauriti, que luta boxe chinês. A gente já chegou a conversar com ela aqui, né, que é, lógico, uma modalidade diferente do MMA, mas assim, a gente não tem o costume de ver mulheres enveredando para a questão da luta, né? E lógico que o boxe chinês tem a sua particularidade. O MMA, eu lembro que quando começou lá atrás, se falava muito no Vale Tudo, né? Isso. Que era mais com homens, isso. mas era o Vale Tudo. Depois veio o MMA, veio o UFC, enfim, eu sou meio leigo no assunto, eu conheço assim muito, muito pouco, mas acompanhava, porque eu sempre gostei muito do boxe, então eu costumava muito acompanhar o Evander Holyfield, o Mike Tyson, o George Foreman. Eu não sou tão velho, não, é porque eu gostava quando era pequeno, viu? Não acha que eu sou tão velho assim, não. O Maguila, que era o brasileiro, sim. Que vinha, depois veio o Popó, enfim. Então eu gostei. E eu achei muito estranho, porque a gente que estava acostumado a curtir o boxe, quando você viu ali o Vale Tudo, parecia uma coisa muito agressiva. Muito agressiva. Parece que o MMA, eu não sei se eu estou falando besteira, foi uma coisa meio que começou a disciplinar um pouco. O Vale Tudo parece que valia tudo mesmo. E aí parece que as coisas começaram a ter as suas regras. Isso. Não é um vale tudo, é um quase tudo, é por aí. É exatamente isso, né? O Vale Tudo lá atrás era sem regras, basicamente. Então você conseguia executar o que você quisesse. Ali o pessoal falava que entrava para matar ou para morrer, e era literalmente isso. Mas com o passar dos anos, foi evoluindo e foi tendo algumas regras, né? Até para questão de saúde mesmo, saúde física, né? Porque tem alguns golpes que pode estar tirando sua vida ou lhe deixando um paraplégico, infelizmente acontece. Então o UFC, né, que hoje é o maior evento de MMA, mas a gente tem outros, né? O pessoal confunde muito. Ah, você luta o UFC, né? Não, eu luto MMA. O UFC é um evento, assim como o Vale Tudo era um evento, né? Então o UFC hoje ele traz uma organização maior e traz algumas regras, né, que hoje a gente não pode executar na luta, que é cabeçada, tipo joelhada nas partes íntimas, dedo no olho, e antigamente o pessoal era de todo jeito, era tudo mesmo. Exatamente. Então assim, a diferença, me explica um pouquinho a diferença do UFC para o MMA,
para quem é leigo no assunto. O UFC é o evento. Isso. É isso? É como se fosse uma Exatamente. organização de evento, mas que Exatamente. se luta também MMA dentro do UFC. Isso. O UFC, ele é um evento, né? Ele é o maior evento de MMA. MMA é a arte. É É assim. a arte. Isso. É como o boxe, o Muay Thai e o MMA, que é a junção de todas as artes marciais, né? O pessoal conhece o UFC porque ele é o maior evento de MMA, mas existem outros também que são grandes, né? Tem o PFL, tem o LFA, que tem grandes brasileiros que lutam também. Vamos né? trazer aqui para o futebol, que é o que o pessoal de repente conhece mais. É como se você, digamos, tivesse ali a Libertadores da América, o Campeonato Brasileiro. São competições de futebol, Isso, né? Mas são exatamente. competições distintas Exatamente. que praticam futebol. Exatamente. O UFC é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Para deixar o pessoal que liga muito futebol, galera, ficar mais ligada nisso aí. Me diga uma coisa, minha querida. E para competir? Você é a única mulher na região do Cariri que compete MMA. E para competir, como é que faz? Tem competições que vêm para cá? Você está tendo que sair? Como é que está funcionando isso? O que é que acontece, né? A maioria das minhas lutas são fora, né? Então acho que eu já rodei quase o Brasil inteiro lutando, tanto no jiu-jitsu, já fiz luta de kickbox e tudo, mas no MMA, tanta gente vai buscar fora, mas o Cleberson, ele está começando a promover isso aqui na região do Cariri, né? Então hoje a gente só tem uma academia profissional de MMA, né? Que é do Cleberson Tavares, e hoje ele está começando a promover esses eventos. Então o KFC está na 6ª edição. Né? Então ele que promove o evento, a gente da academia que organiza tudo para dar essa visibilidade tanto para os atletas daqui e para o pessoal que vem de fora entender que a gente consegue fazer um evento grande aqui com qualidade. Com isso tudo aqui em Juazeiro do Norte. Isso tudo aqui no Juazeiro. Então já é a 6ª edição. Já é a 6ª edição. E vai acontecer quando? Vai acontecer dia 14 de junho na academia, né? Lá a gente tem um octógono profissional, tem um que eu acho que são mais de 100 metros quadrados, então a gente cabe mais de 500 pessoas para assistir o evento. E aí, no caso, por exemplo, as competidoras que vão competir contigo, elas estão vindo de fora. Vem de fora, exatamente. Eu lutei, um exemplo, em dezembro eu lutei em Salvador, né? E aí fiz uma luta lá, agora essa que tem aqui, aí já vem uma de Fortaleza. Então a gente recentemente teve uma sua que, inclusive, parece que não aconteceu. Eu acho que eu vi alguma coisa na rede social que você tinha falado de uma luta que estava marcado, parece que não houve, não sei o que. Teve isso mesmo? Isso. A gente teve também um evento de jiu-jitsu sem kimono e boxe na academia também, no mês passado. E aí a minha luta estava fechada, então um dia antes a atleta desistiu. Poxa, né? Falou com o meu professor, infelizmente o professor dela falou que machucado o olho, enfim, que não ia conseguir lutar. E aí você vem no corte de peso, numa dieta, ela desistiu de última hora. Acaba dando uma frustração, né? E eu falei, não, cara, tô treinando esse tempo todo, quero lutar. Então, basicamente, no dia da luta, a gente fechou outra luta com a adversária, que era daqui, mas aí eu lutei jiu-jitsu, né? Foi o jiu-jitsu, mas sem o kimono. E aí consegui ganhar, graças a Deus, e aí deu tudo certo. E o que é que, por exemplo, a Beatriz pensa? A gente está vendo que você está se esforçando muito, buscando, inclusive, competidores aqui na região, indo fora. O que é que você pensa assim, para o futuro, realmente? Então, o cenário da luta é um cenário muito delicado, né? A gente enxerga muito isso, mas o que eu enxergo é que eu já tenho muito tempo na luta, então eu já tenho quase 15 anos de jiu-jitsu, eu já competi muito, né? Tenho um campeonato brasileiro, campeonato cearense, né? Hoje no MMA eu sou a única atleta aqui da região, né? Então, assim, a minha principal ideia é estar aqui, mas é estar promovendo para que outras mulheres possam treinar, né? Para que outras mulheres possam conhecer o esporte, porque eu acredito que a região do Cariri ela é muito vasta e a gente tem muitos talentos, né? Mas eu também sou muito aberta a oportunidades de eventos, né? Então, assim, a ideia é que você tá aqui, mas claro que a gente sonha em um UFC daqui a pouco, né? Mas aí eu sou muito cautelosa, acho que a gente tem que dar um passo de cada vez. É muito difícil para, de repente, você conseguir chegar a uma competição como o UFC, por exemplo? Não, até que não, né? Depende muito de como você faz sua carreira, né? Então, tipo, cada luta você vai pontuando, positivo e negativo. Então, quanto mais pontos você tem, quanto mais vitórias você tem, maior é a sua visibilidade. E você vai se credenciando a pegar, por exemplo, competidoras de níveis mais altos. Vai aumentando o nível, vai pegando atletas que são mais conhecidas, eventos que são maiores, né?
Mas assim, já apareceu a oportunidade de fazer camp com atletas que são do UFC. Hoje já tenho contato a gente já tem esse contato, conversa Bacana. e tudo, mas assim... Troca de experiências. Isso, exatamente. Eu só tenho um agravante, que eu até falei com os meninos da entrevista, que eu já tenho uma cirurgia, né? Então, há um ano, quase 2 anos atrás, eu tive que fazer uma cirurgia na coluna e colocar uma prótese, né? Então, isso me impossibilitou um pouco e ainda é um processo que eu venho de recuperação, de adaptação, para entender 100%, né? Então assim, você luta, mas tem que ter alguma cautela por conta disso ainda. Está no processo ainda de adaptação. Na verdade, assim, na cautela eu não tenho, né? Eu tô indo, então eu boto para ver o outro lado mesmo. Aí o pós é que a gente vai ver, né? Só que quando você passa pro lado de viver profissionalmente, você tem que se dedicar 100% àquilo ali, né? Então, talvez o fato da minha cirurgia, talvez eu não consiga pegar um evento que eu consiga me dedicar 100% ali à luta, mas é o que eu falei, enquanto eu estiver bem, né, a oportunidade que aparecer, eu tô indo, né? Mas pode ser uma carreira limitada, como também pode não ser, né? Ou seja, hoje, pelo que eu sinto na sua voz, você pensa muito lá na frente, mas você quer abrir horizontes para que outras pessoas também entrem. Exatamente. Outras mulheres também comecem a competir. É isso. Exatamente. Mas assim, que não é difícil de chegar, né? Acho que quando a gente quer, a gente chega. E a oportunidade vem, acho que a gente só precisa abraçar na hora certa, né? Qual é a categoria que você hoje tá lutando? Eu luto peso palha, né? Que são 52 quilos. E aí você, para manter, tem que estar treinamento diário, como é a tua rotina? Porque eu não vivo da luta, né? Então já começo daí, eu também sou CLT. Ou seja, então, tem essa dificuldade, tem que arrumar um espaçozinho ali de tempo para chegar junto. Exatamente, então faço um treino às vezes antes de ir para o trabalho, ou se não conseguir, aí treino no meu horário de almoço, sai agora, eu faço outro treino, né? Então geralmente eu consigo fazer ali uns 10, 12 treinos por semana, normal. Você mora ainda com os pais ainda? Sim, moro com meus pais. E o que é que teus pais pensam disso tudo? Pai, a mãe, a família, como é que pensa assim? Como é que eles conseguiram digerir essa lutadora, essa atleta indo pro MMA? No começo foi muito difícil quando eu entrei, né? Até porque também existe um preconceito de você achar que a arte marcial, assim como o futebol, eu acredito, é só para homens. Então, às vezes, isso para os nossos pais que vêm de uma cultura diferente, isso é mais enraizado. Uhum. E para você mostrar que não é, que o intuito da luta não é a questão sexual ali, mas o que a luta promove, né? E eu era muito danada quando eu era criança. Então, quando eu entrei no jiu-jitsu, eu achava que eu ia aprender a bater mais nos outros. Mas mudou tudo, né? A minha disciplina, o respeito com os meus pais, a tratativa com a minha família. Então, o que era para ser um ponto negativo para os meus pais começaram a enxergar como uma forma muito positiva. Era muita energia canalizada muito, e essa energia acabou ficando... Assim, a energia estava solta e ela começou a ficar canalizada, é mais ou menos isso. Exatamente. Então para você foi muito bom. Não, para mim muito bom e assim, eu só não só entrei, mas como eu comecei a fazer carreira, né? Então comecei a me destacar. Então os meus pais, eles super respeitaram quando entenderam que era aquilo que eu queria. Uhum. Então tem eventos que meus pais já foram assistir, que tem foto minha família toda assistindo, então torcendo por mim. Inúmeras vezes já precisei viajar, os meus pais super aprovavam e tudo, mas quando eu fui para MMA, minha mãe disse: você quase me mata, mas agora você vai me matar de verdade, né? Porque choca, né? O MMA já tem um nome forte para. Porque ela sempre fala: mãe, tem uma luta, você vai lutar o quê? Aí se eu falar jiu-jitsu, ela, menos mal, não machuca tanto. Mas se eu falar, eu vou lutar MMA, ela diz: não invente, pra quê? Você vai se machucar toda, não sei o quê. Mas assim, minha família tem um respeito e um carinho muito grande, então sempre que eu luto, que eu volto pra casa, tem um textinho lá da minha família, que eu sempre vou ser a campeã para eles, que estão comigo. Então, assim, acho que é um apoio fundamental, assim, esse apoio deles é muito bom. O fato de você já tá se destacando no MMA, você já sentiu, assim, que mulheres que
que, digamos, estão treinando ali na academia mesmo, já estão se interessando, pegando gosto, já está começando a enraizar um pouquinho para que outras mulheres também, de repente, pensem da mesma forma? Não, sim, com certeza. Hoje eu dou aulas também, voltado para mulheres, né? E tanto eu foco na defesa como pessoal, como hoje já tem, a gente também tem um projeto social lá na academia, que a gente já consegue ver que meninas e meninos já têm um olhar diferente, né? Não só ali para treinar por comercial, mas por pegar gosto e querer viver também da luta, né? Se aperfeiçoar mais, se entregar para lutar de verdade. Né? Do esporte, a única que você praticou até hoje foi com artes marciais, do jiu-jitsu e veio para MMA, ou chegou a se interessar por alguma outra modalidade? Não, sempre só treinei arte marcial. Sempre fui do esporte desde criança, então gosto de jogar bola até hoje. De vez em quando vou para um rachinho ali com as meninas, gosto muito. Mas desde quando eu entrei foi minha paixão assim mesmo, então segui carreira aí até hoje. Cara, que história é essa? Você era frequentadora de arquibancada do Romeirão para ir assistir o time de casa, é isso? Era não, ainda sou. Ainda então. Sou. Ou seja, o Romeirão mudou, mas a sua... A minha presença está lá ainda. Está presente, no antes e no pós. Exatamente. Eu nasci vendo meu pai casiano, né? Fui crescendo ali, ele casiano. Então, acho que quando eu completei ali meus 7, 8 anos, ele começou a me levar para os jogos. Então, fui me apaixonando. Meu primeiro sonho era ir para a Fúria, né? Ele nunca deixava, que era do outro lado. Que era do outro lado da Geral, lá. Isso, lá. E eu ficava, pai, compra pro outro lado. Era um sol danado ali e tal. Mas eu fui me apaixonando, assim, de verdade, pelo Icasa. Então, comprava blusa, comprava chapéu e bandeira, e não perdia um jogo. Então, sempre fui muito apaixonada, assim, pelo Verdão. Fez parte, assim, de toda a minha infância, minha adolescência, e agora minha fase adulta também. Poxa, que bacana. Então, era apaixonado pelo Júnior Xuxa, Assisinhos. Então, cara, eu já sabia. Júnior Xuxa, quando ia ali para aquela lateral para bater, eu já sabia, ó, pai, aí já é gol, viu? Então, já sabia, o Júnior Xuxa tem uma fã de carteirinha. Pois é. Então, o Júnior Xuxa, Assisinho, foram os caras assim que, por exemplo, são ídolos para você do Verdão? Acho que sim, os caras. O Guto também era um cara que acho que fez um nome ali no Icasa, muito bom naquele tempo. Então, galera massa. Você acompanha sempre o Verdão? Sempre. Qual foi o melhor momento para você com o Icasa e o pior momento para você com o Icasa? Paz, eu acredito que quando o Icasa jogou ali com o Vasco, eu não lembro o ano, não sou boa de ano, mas eu acho que acho que foi na Copa do Brasil. Isso. Aquele que perdeu, teve um que perdeu de 4-1, que foi Copa do Brasil, aqui, né? Foi aqui. E teve um outro, acho que foi empate aqui, que acho que foi Série B do Brasileiro. Já foi depois, acho que 2000 e... eu acho que foi quando ele perdeu de 4-1, não sei, pra mas... Copa do Brasil. E empatou lá 1-1. Isso, aí depois teve o jogo lá aqui. E depois vai jogar aqui, 4-1. Tava o Leozinho na época, Marciano, e eu lembro muito bem que assim, o Meirão tava lotado, e eu era pequenininha assim ainda. E tinha o cara do Vasco do meu lado, e eu comecei a brigar com o cara assim, eu gritando, cantando. E meu pai, minha filha, saia daí, que se esse homem se estressar aqui, eu não tô nem aí, em casa perdendo e eu gritando lá, então... Foi marcante pra você. Muito bom, muito bom. Então, assim, para você esse dia foi um momento triste pela derrota ou foi um momento, enfim, como é que você denomina isso aí? Não, foi um momento muito triste, assim, mas acho que quando esse jogo aconteceu, pra gente era muito bom ver um time grande, porque o Vasco... Que não era comum, né? Que não era comum, tá no Romeirão, e assim, o Romeirão lotado, assim como esse jogo, mas assim como o jogo contra o pessoal lá do Chapéu, é o nome? O Chapecoense. Com o Romeirão lotado, então acho que isso também foi um jogo muito bom, assim, ficou marcado, assim, pra mim. E o Palmeiras? Tu não tava no jogo do Palmeiras, menina? Que o Icasa ganhou do Palmeiras 1-0? Não tava. Não tava. Você tava onde, mulher? Não tava nesse jogo, não. Não foi pra esse jogo? Lembra onde é que você tava na hora? Não. Não acredito. É pra esquecer mesmo. Jogo histórico, o Icasa vencendo o Palmeiras 1-0. Eu tava lá no jogo. Eu lembro que eu fiz a reportagem e aí falei com meu amigo, grande João Filho, abraço pro João Filho, lá da Rádio Vale. João Filho estava trabalhando no jogo e é palmeirense também. E eu lembro que eu disse, João Filho, placar do jogo, ele disse, 3-0 Palmeiras. Quando terminou o jogo, 1-0 Icasa, eu lembro que eu vi o João Filho andando assim. Aí eu pensei em concluir a matéria, né?
pegando a fala o que é que ele achava. Mas eu vi ele com a cara tão triste, rapaz. Isso eu não Nem vou valeu falar. a pena. Isso eu não vou falar com o João Filho. Ele deve estar muito triste. Porque a gente, assim, ninguém imaginava, de repente, em casa, vencer o Palmeiras, que era o grande Sim, favorito. Foi o campeão, inclusive, naquele ano, né? Enfim, foi uma coisa, assim, também histórica. Então, você é Verdão. Não, eu sou Verdão. Independente de qualquer coisa. Como é que você está Independente. vendo o momento agora do Icasa? Segunda divisão. A gente tá aí na segunda divisão acho que tá na posição de segundo lugar, né, no nosso grupo. Não, mas ele estava na segunda divisão deste ano, que caiu, né? Sim, sim. Caiu naquela vez por causa do 3 cartões amarelos. Não conseguiu subir, né? E aí já está o quê? 3 anos na Série B. Na Série B. Vai ter que ir o ano que vem de novo para a Série B. E agora são 5 times do Cariri, né? São 5 times. Então, o seu negócio é ir pro jogo do Icasa. Acompanhar campeonato. Não consigo. Aí eu não consigo acompanhar, não dá. Mas assim, eu sou apaixonada por ir, seja no amor, seja na dor, eu tô lá. Foi cá, você vai. Quer nem saber o campeonato. Às vezes nem se interessa pelo campeonato, mas se interessa pelo jogo de casa. É basicamente isso. Mas assim, eu consigo até acompanhar. A gente tá passando por uma situação delicada agora, né? Com questão financeira e tudo. Muito até. Então tá. Esse dinheiro da CBF que sai, indenização milionária. Oh, meu Deus, que situação difícil. Pois é. Enfim, para jogar não, só para torcer mesmo. Não, só para torcer, só para estar gritando lá. Esporte é arte marcial. Arte marcial. Me diga uma coisa, o que é que você diria para as meninas que estão vendo hoje aqui a Beatriz e que às vezes ficam naquela dúvida, né? Porque, como você falou, às vezes tem um preconceito, e às vezes esse preconceito é dentro de casa. Você hoje tem o apoio da sua família, sim, com aquela preocupação, é bem verdade, mas tem o apoio da família, mas tem outras meninas que não têm. Às vezes a própria família tem preocupação pela falta de conhecimento. O que é que você diria para essas pessoas, para essas famílias, em especial para essas meninas que querem se tornar uma lutadora assim como Beatriz? Eu acredito que qualquer esporte ele é capaz de transformar, né? Ele transforma muito as nossas vidas, assim, no respeito, na hierarquia, mas eu acredito que para essa geração que está chegando, precisa ter na cabeça o sonho, onde quer chegar, né? Mas ter no coração enraizado assim o desejo. Eu preciso fazer acontecer, né? Então, quando a gente leva o lado positivo do esporte, eu acho que os nossos pais conseguem entender, as pessoas que estão ao nosso redor conseguem entender, e a gente consegue mostrar que o esporte ele salva vidas, transforma, né? E ele tem eu acho que quem pratica esporte tem algo diferente ali no coração, assim, porque o esporte ele consegue mudar sua vida em todos os âmbitos, né? Seja profissional, seja pessoal, seja mental. Então, assim, o que eu digo é acreditem, né? Porque quando a gente acredita, a gente consegue, né? Então, acho que tem que sonhar mesmo e tem que correr atrás. E o pessoal que está de fora, né? Isso é família, amigos. Eu acho que também tem que ter muito esse apoio e entender que a luta é muito mais que só lutar. Não é só a luta apenas. Não é só a luta. Tem muita coisa por trás ainda, exatamente. Né? Você acha que um dia vai conseguir lutar a ponto, digamos, você já é CLT, né? Trabalha, tem carteira assinada e tudo, e nas horas vagas vai treinar para buscar lutar em outros momentos. Será que um dia, Beatriz, você acredita que vai conseguir viver do esporte? É possível hoje, principalmente no caso das mulheres, que a gente sabe que se para homens não é tão simples ainda na questão do MMA, imagine para as mulheres. Eu acredito que sim. É o que eu falei anteriormente, quando a gente acredita e tem sonho e vai atrás, a gente consegue sim realizar. E a luta é uma paixão muito grande, né? Então eu acho que quando você é muito dedicado por aquilo que você gosta de fazer, você consegue ser bem sucedido e você consegue se destacar, seja qual for o cenário. Quem é a inspiração de Beatriz? Cara, dentro do UFC, acho que eu tenho a Amanda Nunes, que hoje é campeã, tem 2 cinturões, né? E é uma mulher que veio de baixo também, muito simples, e hoje, além de ter uma vida muito bem financeiramente, é um destaque muito grande dentro do UFC, né? Beatriz, que bom te conhecer, fiquei muito feliz quando o Eduardo Benjamin me falou sobre você, então eu acabei ficando feliz demais. Ele disse, vou fazer um trabalho para a faculdade, depois lembra do replay, faça também uma fala com ela lá, e a gente vai convidá-la para ir para o programa,
para a gente poder apresentar essa menina que é a única mulher do MMA no Cariri para a região, para os cearenses, né? Tem muita gente também de várias partes do estado, de outras partes do país também acompanhando, e a gente fica muito feliz. Desejo muito boa sorte para você, que Deus lhe abençoe imensamente nesse projeto de vida, nos seus sonhos. Você é um exemplo para tantas e tantas pessoas, não apenas meninas, mas para aquelas pessoas que às vezes Sim. querem, né, seguir um sonho, seja na luta, seja em outra modalidade, e que às vezes as dificuldades acabam atrapalhando. Então eu espero muito que você possa ter muito êxito, alcançar, realizar seus sonhos e também inspirar outras pessoas. O espaço vai sempre estar aberto aqui no Replay, porque eu digo que grandes momentos merecem replay. E eu quero ainda poder destacar muitas outras situações com você. Muito obrigado mesmo, foi um prazer enorme estar contigo aqui e que você possa ter muito sucesso aí na sua vida, tá bom, querida? Tá bom, eu agradeço também a oportunidade, acho que é importantíssimo essa visualização, né? Esse projeto seu, então, se destaca muito em relação a isso, em estar divulgando grandes atletas daqui, independente das modalidades, não só o futebol, mas está dando a oportunidade da gente poder se mostrar um pouco do nosso trabalho, né? E eu hoje também tenho um foco muito grande nas mulheres, né? Então eu queria deixar até uma observação aqui, para não só serem atletas, mas que todas as mulheres procurem aprender um pouco sobre arte marcial, né, para que elas possam aprender a se defender, andar com mais segurança, né, ter um mental ali mais equilibrado. Então, assim, a luta ela é importantíssima para a nossa vida pessoal, para a nossa vida no trabalho, e as mulheres principalmente, né, que hoje, infelizmente, a gente sofre por tantos preconceitos, assédios, né, estupro muitas vezes, né, então a gente vê os casos de feminicídio aí muito grande, então eu quero deixar essa observação para que as mulheres possam estar procurando a melhor maneira de se defender e de andar nas ruas com mais segurança. Né? Exatamente. Quem quiser ter contato, você que dá aula também, como é que pode encontrar a Beatriz? No Instagram, né, Beatriz MMA, vai conseguir encontrar lá. Então, quem quiser uma aula de defesa pessoal, uma aula de Muay Thai específica, ou aula de Jiu-Jitsu, né, pode estar falando comigo lá no direct também, que a gente consegue marcar. E a gente também tem a academia, que é a única academia profissional que a gente tem aqui, que é a Pódio, que lá a gente tem grupos específicos, né? Então tem Muay Thai só para mulheres, mas tem boxe, jiu-jitsu infantil também, para os pais que querem colocar suas crianças, né? Que massa. Então a academia é muito grande, um ambiente super aconchegante, então é um ambiente bem legal para a gente estar se desenvolvendo e podendo estar mostrando a luta aí para todo mundo. Que massa, obrigado, Beatriz. Obrigada. Gente, aí você pode ter aulas com a sua ídola aqui, né? Fã da nossa querida Beatriz, que é uma grande lutadora aqui de MMA e também pode ser sua professora de defesa pessoal. Obrigado, Beatriz. Valeu, Beatriz está aqui com a gente, única mulher de MMA no Cariri, e você conhecendo aqui no Replay, tá bom? A gente vai para o intervalo rapidinho, a gente volta já. Se liga aí, porque o Replay tem muita coisa para rolar ainda, tá bom? Grandes momentos merecem Replay. Ok, estamos de volta aqui com o nosso replay desta segunda-feira. Lembrando a você que se inscreve aqui, tá
bom? Dá aqui, chega aqui na inscrita aqui, chega aqui, se inscreva no canal que é importante, dá aquele like, aquela curtida, tá bom? Para impulsionar o nosso trabalho, aciona o sininho, sempre que tiver nova postagem, o próprio YouTube vai tratar de lhe avisar que a gente está no ar com alguma postagem, tá certo? Segue a gente também no Instagram, Replay com Tony Souza, e acessa www.replay.tv.br. Tá querendo impulsionar nosso trabalho também? Você pode fazer o Pix, tá bom? Fica aqui sempre a gente destacando aqui, é o 88997248778. Você pode também mandar mensagem lá no PV do Instagram e a gente conversa como você se tornar um parceiro aqui do nosso canal para impulsionar o nosso trabalho aqui no Replay com Tony Souza, tá bom? Bom, vamos ver aqui se a gente está com o nosso convidado aqui na linha, né? O Lamar já tá por aí, Jimmy? O Lamar tá por aqui, já tá aqui o nosso querido Lamar Lima, que esteve este ano comandando o time do Icasa, né? Mais uma equipe no currículo como treinador do Lamar. Boa noite, Lamar, prazer estar te recebendo aqui mais uma vez no Replay. Você que é figurinha carimbada aqui do nosso programa, né? Já esteve como jogador e agora também como treinador. Boa noite, Lamar, prazer estar falando contigo, meu irmão. Boa noite, Tony. Boa noite, Jimmy. Boa noite a todos que estão acompanhando aí o Replay. Já parabenizar primeiramente aqui o programa, né, que traz aí todas as segundas-feiras as notícias esportivas para o nosso torcedor. Antes de conversar com você aqui sobre futebol, sobre esporte, como é que tá a herdeira? Ainda tá com pichilinga, rapaz? Isabel, né? Maria Isabel tá assim, Tony. Acabou de fazer 3 meses, né? No último dia 26. A gente está muito feliz e estamos acompanhando aí de perto, né? Estamos tendo a oportunidade já por casa, né? Pelo Cariri, a gente está tendo a oportunidade de estar acompanhando os primeiros meses dela. Tá na função pai, né? A função daquela boa. Lamar, meu querido, você tá aí curtindo a Isabela, enfim, tá naquele momento família nesse período do ano, mas você começou 2025 com uma árdua missão de comandar o time do Icasa. A gente teve essa disputa na Série B do Campeonato Cearense, com o Verdão do Cariri, e, lógico, sempre há um planejamento antes do trabalho, né, com o intuito de alcançar vários objetivos. E o principal objetivo acabou não sendo alcançado, que era o acesso com o Verdão do Cariri. Já deu para digerir após o término do campeonato? Já deu para fazer uma avaliação de tudo que aconteceu nessa competição, Lamar? Bem, Tony, doeu muito, viu? Vou dizer a você que doeu muito porque a gente tinha uma perspectiva muito positiva para subir em casa, né? Uma grande equipe do nosso futebol, uma equipe de muita tradição, de muita camisa, mas infelizmente não conseguimos esse acesso tão sonhado, né? A gente sabe que as coisas são muito difíceis no Icasa, né? A proporção ela é muito grande, tanto negativamente quanto positivamente. Casa passa por muitos problemas, todo mundo sabe, mas nós nos dedicamos muito, nos dedicamos bastante, planejamos bem, planejamos antes, muito tempo antes, para que as coisas dessem certo, mas infelizmente o futebol prega essas coisas, né? Nem sempre o melhor vence, nem sempre o favorito vence, nem sempre o melhor é campeão, e a gente tentou de todas as formas, né? Mas infelizmente, mesmo com uma derrota só na competição, nós não conseguimos nos classificar e nem conseguimos o tão sonhado acesso, que esse era o grande objetivo. Ô Lamar, agora que já passou, já tivemos o campeonato aí concluído, e a gente sabe que você tinha um planejamento de contratações, de buscar reforços, e havia uma disputa muito grande naquele período de contratações. Todas as equipes se reclamavam da concorrência, você inclusive chegou a perder alguns jogadores, por exemplo, dos que você conseguiu contratar e que acabaram indo. O Gleibson, por exemplo, é um desses exemplos, o goleiro que chegou a estar em Juazeiro do Norte e depois deixou a equipe. O Guarani também perdeu, né, o Fábio Deoz, que começou a competição, deixou também a equipe. Enfim, você poderia citar alguns jogadores, por exemplo, que você tentou contratar antes da competição e que acabou não vindo, ou por limitação financeira, ou por propostas, digamos assim,
projetos melhores que foram disponibilizados por outras equipes. Você tem como citar alguns desses nomes, Lamar? Tony, todas as equipes elas tiveram muitos problemas para contratações, né? Com certeza não foi só o Icasa. Pela situação financeira também, isso é um motivo. A situação de ser uma segunda divisão do Campeonato Cearense, esse é um outro fator, e um dos principais fatores também é a concorrência com as próprias primeiras divisões dos estados, dos estaduais, principalmente aqui no Nordeste, né? Concorrer com Série A é muito complicado, né? Tanto os atletas quanto os empresários dos atletas, eles realmente têm uma prioridade, e eu acho que eles estão certos, em acertar com times de primeira divisão, e nós tivemos muito trabalho, né? Tivemos trabalho até para segurar os atletas que nós contratamos bem antes, né? Bem antes até mesmo do anúncio de datas da primeira divisão, para ver se a gente conseguia segurar esses atletas. Você citou o caso do Gleibson. O Gleibson foi contratado muito antes, infelizmente nós não conseguimos segurar. Seguramos alguns outros, Tony, eu não vou nem citar os nomes, nós seguramos alguns outros que infelizmente ficaram, né, meio que insatisfeitos, porque queriam depois que estavam com contratos assinados, receberam propostas de times da primeira divisão com salários mais altos, e a gente não tinha como liberar, porque a gente não tinha mais como contratar pela própria questão financeira, ou pelo próprio mercado que já estava muito escasso de jogadores. Esses foram alguns detalhes que realmente acabou que a gente não teve sucesso na competição. Não é só um fator que a gente traz, que a casa não subiu por conta disso, não. São vários fatores que fizeram a gente não conseguir esse acesso. Mas um dos principais problemas realmente foram esses, né? Primeiro, a questão financeira foi muito pouco. Se você for comparar o orçamento do ano atrasado e do ano passado, os orçamentos desse ano do Icasa é 50% a menos do que dos outros, né? A questão de logística, a questão da própria comissão técnica em quantidade, se você for comparar com os outros anos, a gente tinha muito menos profissionais. Tivemos muito mais problemas do que nos outros anos. Foram situações que foram juntando uma peça com a outra, uma condição com a outra, que infelizmente nós não conseguimos esse tão sonhado acesso, mas que essa questão realmente pesou muito, muito dentro desse contexto geral. Quem seria um jogador que você tentou e não conseguiu? Que chegou até a negociar, enfim, de repente, ou daqueles que não vieram, né? Daqueles que antes mesmo acabaram não vindo, que poderia, numa outra situação, poderia ter chegado junto. O próprio goleiro Raí, que está aí com um sucesso enorme no Maracanã, né? Foi meu goleiro no Crato ano passado, na terceira divisão, você lembra bem, que nós conseguimos o acesso. O Vinícius Canidé, que é o outro meia do Maracanã, que infelizmente está lesionado. O próprio Testinha, que também do Maracanã. Só citando esses jogadores que eu tive contato, né? E infelizmente não pude trazer por conta dessa situação de primeira divisão, concorrendo com a segunda. Alguns atletas também de outros estados, né? Que nós tentamos contratar e não conseguimos. Essa competição com a primeira divisão, ele tirou muitos jogadores do Icasa, jogadores que a gente contava, jogadores principalmente que a gente já tinha trabalhado, Tony, que tinha metodologia, já entendia a metodologia. Aqui, atletas que estavam no Cariri, nós também queríamos que estivesse conosco, nós também perdemos esses jogadores por conta da primeira divisão, né, como o Charles, o próprio Dalvan, eram jogadores que têm a cara dessa competição, já tinham subido o Cariri. O próprio Tiaguinho, que estava no Iguatu, era um atleta também que nós contactamos, nós tentamos trazer de todas as formas, infelizmente, não deu por conta dessa situação. Então, nós fomos buscar estratégias, nós tentamos de todas as formas, mas, infelizmente, essa questão da competição com a primeira divisão, ela tirou muito jogador do Icasa. Ô Lamar, você acabou também promovendo alguns atletas, né? Alguns jogadores acabaram se destacando. Eu trago aqui como uma surpresa boa o Ian Costa,
né, que foi um atleta que eu acho que você trabalhou com ele lá no Tiradentes, se não me engano. No Calcaia. No Calcaia. O Júlio César, né, que é o filho do Cristóvão, 16 anos apenas. Eu acho que não sei se é Henrique, né, tem o Lucas Henrique, o Yuri também. Enfim, você acabou também promovendo alguns desses jogadores. Como é que você vê? Foi uma necessidade? Foram jogadores que acabaram se destacando? Em que circunstâncias você resolveu promover estes atletas? As duas coisas, Tony, né? Primeiro porque a gente, como eu falei, tinha pouco recurso para contratação, então a gente sabia dos garotos que a gente tinha na casa, né? Eu não conhecia ainda trabalhando de fato, acompanhei antes alguns jogos do Sub-20, o Júlio César se destacou, o Yuri Feitosa se destacou, né? Hoje, inclusive, é um atleta que já me procuraram, empresários me procuraram para saber quem era, de onde era, né? A gente deu muito boa referência. Um outro, João Vitor, lateral direito, né? Fez um gol contra o Crato, acabou a competição como titular, já tinha sido meu jogador no próprio Crato, né? Nós tínhamos subido o ano passado, também um jovem valor de 20 anos, de muita personalidade, e daí a gente focava em um esqueleto, né, de contratações de jogadores que viriam de fora e a gente complementaria esse elenco com essa juventude. Mas foi uma grata surpresa a forma com que eles evoluíram no próprio trabalho. Realmente o começo não foi muito bom, não foi do jeito que a gente esperava, mas eles conseguiram encarar a metodologia da gente, ficaram muito à vontade e acabou que o Júlio César, né, com 16 anos, eu coloquei ele, queria ter colocado ele mais vezes, mas a condição que a gente estava dentro da competição, né, muito empate, a pressão que alguns jogadores sentiram vestindo a camisa do Icasa, os resultados que não vieram, me impediu de colocá-lo mais vezes. Mas o Júlio César fez um golaço, né, contra a equipe do Acopiara, Pacatuba, né? Pacatuba que Xeramobim. E com o passe do Yuri Feitosa, né? 2 garotos, né? Tinha um outro garoto de 16 anos chamado João Pedro, lateral direito. Esse não entrou, mas eu queria ter colocado em campo. Infelizmente, a situação do time dentro da competição me impediu de dar oportunidade também para o João Pedro. Mas eu fico feliz por ter dado a oportunidade a esses jovens, a oportunidade que eu já tive no começo da minha carreira. Então, por onde eu passo como treinador, eu sempre tenho lançado atletas e a gente fica feliz desses 3 atletas terem jogado e terem ido bem na competição. O campeonato começou e havia uma preocupação da torcida antes de qual seria o futuro do Icasa desta Série B, até a chegada do Juraci Silva, que acabou se tornando um investidor do clube, juntamente com você, que você acabou dividindo funções também, né? Você acabou ficando ali em determinado momento, sendo a pessoa responsável para contratar, ser o treinador, enfim, acabou se dividindo. E a gente teve informação, inclusive semanas atrás, a gente chegou a conversar com o Fred Gomes, né, que teria sido, inclusive, contactado com a possibilidade de acertar com o Icasa. Ele disse que chegou até em conversar com você. Havia realmente essa necessidade, assim, de trazer uma outra pessoa para ficar exclusivamente como executivo, e esse nome poderia ter sido realmente o Fred Gomes? Tony, havia necessidade de já ter começado com um diretor de futebol, né? Porque essa peça é muito importante na formação do elenco, na procura dos atletas que o treinador indica por característica, não indica nem nomes, mas indica por característica. Geralmente esse profissional ele é aquele que ele tem um cardápio de atletas, ele tem um leque imenso de opções, né? Esse profissional é quem tem contato com todos os outros presidentes de clubes, outros diretores, com empresários, né? A cabeça dele é mais focada para isso, o treinador é uma outra função. Infelizmente, por conta do financeiro, né, eu tive que acumular funções. Eu me doei realmente ao Icasa, ao extremo, né, para que a gente pudesse equacionar algumas situações financeiras, poder investir no elenco, por exemplo. Como eu te disse, a folha do Icasa do ano passado, do ano atrasado, se você for comparar a desse ano, é 50% menos, mesmo eu fazendo, né, essa equação, né, essa subtração de valores de algum canto para poder colocar no elenco, para que a gente pudesse ter um elenco
mais encorpado. Conversei sim com o Fred Gomes, né? Por telefone várias vezes, conversei com o Juracy para ver a possibilidade, né, ali para trazê-lo, mesmo depois que começou a competição. Um profissional que já tinha passado pelo Icasa com muito sucesso, um cara que já teve no Floresta, teve, enfim, em vários outros clubes, e ele ia somar muito, né? Conversamos por algum tempo, mas infelizmente barrou na questão financeira. A questão financeira do Icasa foi uma coisa que foi um ponto negativo para que a gente pudesse ter um acesso. E o Icasa ainda, o torcedor, a imprensa, ainda cobra o Icasa de bons tempos atrás. A grande verdade é essa. E o que o Icasa pode trazer hoje não são jogadores que o torcedor que queria ver, por exemplo, né, que a imprensa queria ver em campo. O Icasa não tem esse poder financeiro hoje para trazer esse torcedor, para dar essa resposta positiva à torcida e à imprensa. E os jogadores que o Icasa tem condições hoje de trazer, são atletas realmente do nível para tentar competir com as outras equipes. E muitas vezes a gente escuta uma coisa, o Maranguape, que foi uma surpresa na competição que subiu, mas se você pegar o elenco do Maranguape e colocar aqui nas camisas do Icasa, os jogadores vão sentir a pressão, né? Porque hoje existe a cobrança nas redes sociais e os atletas, acompanham bastante as redes sociais. Então, alguns atletas, e esses atletas que o Icasa pode trazer hoje, ou então 80% desses atletas que o Icasa pode trazer hoje, não são atletas que têm essa maturidade psicológica para aguentar uma pressão de um time como o Icasa, que o torcedor vai para o CT cobrar, o torcedor vai para as redes sociais cobrar, e o jogador hoje, ele 24 horas ouvindo e vendo o que está lá no Instagram do clube, o que está no Instagram das torcidas, e os atletas que o Icasa pode trazer hoje, 80%, não suportam a pressão do Icasa hoje. Então, alguns fatores, se você pegar o Crato, que chegou numa semifinal, você pegar 80% ou 90%, 80% dos jogadores do Crato, ou se pegar aquele time do Crato e colocar no Icasa, eles não iriam ter aquele conforto de jogar sem tanta responsabilidade do que jogar numa camisa pesada como o Icasa. A gente traz fatores importantes, que o futebol hoje ele é muito emocional, psicológico, que tudo isso impede de um sucesso maior do Icasa. A gente torce que o Icasa volte a uma divisão principal, né, que o Icasa volte a um campeonato brasileiro, mas que tenha uma estruturação bem antes disso acontecer, porque pode ser que o Icasa suba, bate e volta, porque o Icasa não vai ter esse poder aquisitivo para trazer jogadores que o torcedor queria ver, que a imprensa queria ver. Então, Tônia, esses são alguns fatores que ainda pesam para que o Icasa consiga ir para a Série A. A gente viu, por exemplo, casos que aconteceram, por exemplo, torcedores chegaram aí para treinos do Icasa, lá no Praxedão, chegou inclusive a ter uma certa abertura de conversar com o elenco, com a comissão técnica, mas teve um caso específico, por exemplo, de torcedores que acabaram burlando ali a segurança depois de um jogo e entraram no vestiário fazendo cobranças logo após uma partida. Fatos como esse atrapalharam também, Lamar, essa interferência, por exemplo, de torcedor chegar aí no vestiário? Tudo bem que ali não foi uma coisa que a comissão técnica permitiu. De repente, quando vocês viram, o torcedor estava lá dentro. Até foi pego com surpresa alguns agentes lá que estavam lá, o pessoal da segurança do próprio estádio. Mas esse tipo de situação, essa pressão, inclusive, muito próxima, corpo a corpo, isso também, de certa forma, atrapalhou? Isso, Tony, como eu falei agora há pouco, a pressão de um time grande, ela é uma coisa que não é todo jogador que vai saber absorver. Realmente, nós fomos surpreendidos, né, com 2 ou 3 torcedores que foram até o vestiário, não teve contato físico, fizeram uma cobrança realmente muito forte, né, em cima, principalmente do nosso goleiro, do Flávio, todos os jogadores viram, né, então aquilo abala muito o psicológico de jogadores que não passaram por essas situações antes. Eu vou só trazer o caso do Fortaleza, a situação do Fortaleza hoje. Acaba o jogo no Castelão agora contra o Cruzeiro, o torcedor já foi ali esperar os jogadores, ali onde o jogador
sobe no ônibus, a pressão muito grande, um Fortaleza que há pouco tempo era só maravilhas. E jogadores de um nível que o Fortaleza tem para hoje estar no seu elenco, né? Tem psicólogos, tem acompanhamentos diversos. Aí você traz com uma realidade de um Icasa que jogou uma Série B de um campeonato brasileiro, um Icasa que tinha sempre calendário, um Icasa que foi ganhando torcedores e o torcedor foi se apaixonando, daí o torcedor não vê esse time que ele viu há tempos atrás. É isso que eu pontuo muito, né, que os jogadores que o Icasa hoje pode trazer, 80% deles não aguentam o peso de jogar no Icasa, de vestir a camisa do Icasa e muito menos aguentar a pressão. E eu ainda toco num ponto, Tony, que o torcedor ele foi muito paciente, o torcedor do Icasa. Alguns deles iam no CT, a gente tinha um relacionamento muito positivo, muito bom, porque boa parte, não deles, mas dos cabeças, viram o trabalho do dia a dia. Isso é muito importante. Eles viram, acompanhavam o trabalho do dia a dia, eles viam que ali tinha um trabalho profissional, um trabalho que a gente estava querendo, que a gente batalhou para que as coisas acontecessem, mas infelizmente não aconteceu. Tanto é que boa parte desses torcedores foram no meu direct, no meu privado, parabenizando e dizendo que realmente foi feito tudo, mas infelizmente as coisas não aconteceram em campo. Então, essa pressão que hoje o jogador que vem para o Icasa, vestir a camisa do Icasa, a pressão que ele leva por conta dos resultados, e por conta se os resultados não vierem, ou se o resultado vier, mas se os jogos não forem bons, 80% deles não vão aguentar. E assim vai acontecer o ano que vem, se o Icasa não conseguir resolver a sua situação financeira, vai ter os mesmos problemas, porque o Icasa não vai ter como trazer atletas do nível que o torcedor quer, do nível que a imprensa já viu. Então, é um fator principal para que o Icasa não consiga, não venha conseguindo esse acesso. Depois do campeonato, aí surge tudo, né? Especula-se um monte de situações. E uma das situações é de que havia divisão dentro do grupo, que havia uma certa divisão entre jogadores. Isso realmente aconteceu? Houve algum tipo de briga? Havia algum racha dentro do elenco? Não, quando as coisas não acontecem, acontecem especulações. De fato, tinha jogadores que não corresponderam, que corresponderam ano passado, por exemplo, né? Ou por algum problema pessoal, algum problema de família, ou porque naquele momento achava que tinha um carinho maior pela torcida e nos treinos ali fazia uma cobrança maior do que era necessária, e alguns jogadores não aguentavam esse tipo de cobrança, enfim, e pela a circunstância, Tony, pelos resultados que não vieram, sempre teve aquela ânsia maior dentro dos treinamentos. Eu não digo divisão, mas que realmente em determinado momento a gente poderia ter tomado uma atitude mais drástica, mas não podíamos por conta das inscrições também que já se acabaram lá 2 semanas após o início da competição, mas eu nem acho que esse foi o ponto principal da gente não ter conseguido acesso, né? Os pontos foram esses que eu já citei há pouco tempo atrás. Mas se a gente pudesse, em algum momento, dentro do campeonato, fazer novas contratações e algumas demissões, eu acho que a gente poderia, quem sabe, né, dar uma instigada ali, a gente conseguir alguma coisa a mais do que faltou. A gente viu que alguns jogadores, por exemplo, o Cláudio Júnior, que foi um jogador que o ano passado teve bem, né, este ano foi muito apagado, atleta que se esperava muito. O Flávio Henrique, que é um goleiro que esteve muito bem na época do Guarani, a gente conhece, sabe que é um goleiro de muita qualidade, mas que ali já no começo da sua trajetória do Icasa, já meio que sentiu uma pressão. Inclusive, teve aquela situação que você o substituiu e que torcedores já estavam achando, disse que havia uma reclamação de que ele estaria fazendo cera, num jogo acho que até estava empate, se não me falha a memória, que acabou também o torcedor pegando do pé, até que depois ele acabou saindo do jogo, mas é um atleta que a gente viu jogar antes, sabe que tem qualidade, mas no Icasa acabou não rendendo, só para citar assim, alguns exemplos, ou seja, são jogadores que já mostraram que tem qualidade, mas que não renderam este ano.
Eu tive informação também, Lamar, que alguns jogadores, ou parte do elenco, eram tanto insatisfeitos com membros de diretoria. Isso houve realmente diretores, por exemplo, que não iam no Praxedão, mas que depois queriam cobrar os jogadores no hotel ou numa concentração pelos resultados que não estavam saindo? Dos jogadores que você citou, o Cláudio Júnior fez 6 gols no ano passado, né, Tony? Foi um jogador que nós brigamos para trazê-lo, né? Ele tinha, depois que nós contratamos, ele foi um jogador que nós seguramos. Ele tinha proposta do Horizonte, proposta do Maracanã, tinha proposta de um outro time do Piauí. Nós conseguimos segurá-lo, né? O investidor fez um acordo para pagar ainda o que tinha do ano passado, para que a gente conseguisse segurar ele aqui, e além de segurar, motivar esse jogador, porque, como eu falei, alguns jogadores que já estavam com contrato com a gente, com dinheiro adiantado, teve outras propostas, e aí, para a gente motivar esse jogador foi muito difícil. Esse foi um dos pontos também. O Cláudio Júnior, fizemos um esforço, fez 6 gols no ano passado, e esse ano, infelizmente, machucou, e não conseguiu render o que ele rendeu no ano passado. É um jogador que a gente sabe da qualidade, menino, que nós tivemos um relacionamento muito bom. O Flávio foi campeão comigo no Guarani, extraordinário goleiro, teve uma excelente passagem no Asa e também não conseguiu entregar o que a gente imaginava aqui. A situação dos diretores, não, apenas 2 diretores, Tony, eles frequentavam diariamente o Praxedão, que era o Renato Moura e o Pereira. O relacionamento deles com o grupo era um relacionamento saudável, né? Eram os 2 que realmente estavam todos os dias. As cobranças na concentração, pré-jogo, eram extremamente normais, nada fora do padrão. Pelo contrário, para você ter ideia, no nosso último jogo, nós fizemos um bingo, dando premiações, brindes, essas coisas para descontrair. Os 2 foram lá, o Renato e o Pereira, normal, dando apoio, contribuíram. Não teve nenhum tipo de bate-boca entre diretores, entre esses 2 diretores e os jogadores. Pelo contrário, como eu estou te dizendo, era um relacionamento muito bom, os jogadores se davam muito com esses dois diretores. A gente via não tinha um relacionamento amigável, era entre a diretoria e a torcida, né? Uhum. Não era entre a diretoria e os jogadores, isso não. Não, o que na verdade acabou surgindo de especulação é de que, por exemplo, eram membros de diretorias que não iam para o dia a dia, né? Ou seja, que não conviviam com jogadores, não acompanharam o treinamento e que de repente tinha um resultado, aparecia no hotel fazendo cobranças. Eu tive essa informação. Não aconteceu. Alguém chegou lá, que um jogador disse, quem é esse daí? Né? Diretor, como? Se não pisa nem no Praxedão. Aí surgiu uma história dessa aí, depois eu até cheguei a conversar com alguns jogadores, que eles conversaram. De repente foi no hotel, em um momento que eu não estava, pode ser, mas né, em todos os momentos de pré-eleção, de pré-jogo, realmente ia o Renato Moura e o Pereira, mas numa relação muito boa com os jogadores. Você sabe dizer se tudo foi quitado com os jogadores? Porque quando terminou o campeonato, alguns ficaram ainda no hotel. Eu cheguei lá e não quiseram falar. Alguns, inclusive, um tanto estressados por conta de que alguns já tinham ido embora, já tinham recebido, e outros ficaram para receber depois. E isso deu uma certa insatisfação para, pelo menos, um grupo de atletas que acabou ficando ainda em Juazeiro do Norte, só foi, acho que talvez uma semana depois do campeonato, ou alguns dias depois do campeonato. Mas você sabe dizer se foi tudo quitado, está tudo resolvido referente aos atletas que disputaram a Série B deste ano? Sim, Tony, todo mundo foi quitado, tanto jogadores quanto funcionários e quanto comissão técnica, foi todo mundo quitado. Acredito que quem demorou mais no hotel demorou 5, 6 dias no máximo, né? Até o próprio Renato se dispôs do cartão dele para poder antecipar a ida desses jogadores para casa, né? Para depois de uma última parcela que tinha para receber do patrocinador, ele repôs esse valor dele, mas foi todo mundo quitado. Essa parte financeira também foi muito abaixo, né? A parte financeira, mas todo mundo saiu com seus salários todos em dias. E o Juracy, cara? Foi o Juracy que deixou já tudo no jeito? Porque ele acabou deixando o clube antes do fim do campeonato, né?
Já foi uma situação já resolvida pelo Juracy, essa questão de deixar o dinheiro já certo para pagar todo mundo? E o porquê dessa saída dele, cara? O Juracy, ele foi o ponto principal para o Icasa entrar em campo, né? Não sei se você lembra, no comecinho ainda, tinha uma causa trabalhista que foi trancado o bid, né? Teve uma questão lá no começo que o Icasa não estreou e tal, por conta do bid que estava fechado, o Juracy teve que pagar, né, na justiça para essa causa trabalhista, que não era de agora, era de tempos passados. O Juracy conseguiu quitar, zerar totalmente essa dívida para que o bid fosse aberto, e a gente já inscreveu os jogadores, então o Juracy foi primordial. O Juracy, tudo que ele prometeu, ele cumpriu, né? Hotel, alimentação, transferência de jogador, folha de pagamento, a primeira e a segunda folha, só não pagou a terceira, porque ele saiu antes, mas o que tinha para entrar cobria a terceira folha. Então, o Juracy, cara, se Icasa entrou em campo esse ano, foi realmente porque o Juracy foi muito decente, o Juracy foi muito homem, e a gente poderia ter tido uma sorte maior para que a gente pudesse também agradecer o acesso pelo que o Juracy fez. Eu falo que é um investidor. Investidor é quando você você investe para ter alguma coisa em troca. O Juracy, como ele ajudou o próprio Guarani, ajudou o Crato, ajudou o Barbalha, eu só não sei se ele ajudou o Cariri, mas ele sempre ajuda todos os times aqui, e agora, dessa vez, em casa, ele resolveu realmente ir para cima e para dentro, e a gente merecia, por tudo que foi feito, esse acesso. Mas o futebol não é merecimento, né? O futebol é resultado, e infelizmente nós não conseguimos, mas tudo que o Juracy acordou foi tudo pago, ele cumpriu até o último momento. Ele saiu por conta de situações pessoais, não tem uma coisa pontual, também não foi passado coisas pontuais para mim, porque de não sair, mas a gente tem que agradecer, o torcedor do Icasa tem que agradecer o Juracy por tudo que ele fez esse ano pelo Icasa. Se você tivesse a oportunidade de voltar no tempo, o que você faria diferente? Tony, assim, um diretor de futebol, né? A gente teria aberto mão de alguma outra situação para trazer um diretor de futebol. Mas a gente trazendo o diretor de futebol, ele ia ter contatos, mas o Icasa ia ter dinheiro para trazer os atletas que ele indicaria. Aí é muito no ponto da especulação, é muito no ponto desse ponto de interrogação que vai ficar sempre, mas com certeza um diretor de futebol, o peso do Fred Gomes, por exemplo, ele ia ter jogadores ali de 15 mil, de 20 mil, de 13 mil, enfim, beleza, tranquilo, jogadores de alto nível, mas em caso de ter dinheiro para trazer esses jogadores, isso é um ponto de interrogação, tá? Esses jogadores iam deixar de disputar as primeiras divisões dos seus estaduais para vir com a segunda divisão? Isso é um outro ponto de interrogação. Então, não tem como a gente mensurar uma situação agora, né? Eu sei que um clube estruturado e com um valor financeiro à disposição, com certeza você diz, olha, vamos dividir aqui os departamentos, esse é o seu, diretoria de futebol, aqui é o executivo, aqui é a parte técnica, então, dividimos os departamentos, então você se dedica a isso, mas isso quando se tem uma estrutura, quando se tem uma organização, quando se tem recursos financeiros para você dividir essas funções, e aí cada um na sua, e a gente traz o que tem que trazer. Aí é uma situação diferente. Se eu voltar aqui para o Crato, ano atrasado, na terceira divisão, depois de praticamente um WO, porque foi o primeiro jogo contra o Terrimar, que eu assumi depois, né? O Crato perdeu aqui, aí nós chegamos. E aí eu fiz a mesma coisa, fui diretor de futebol, fui executivo, fui treinador, tá? E deu certo lá. Mas nem sempre o que dá certo em um canto dá certo no outro, do mesmo jeito foi no Guarani, quando nós subimos quando nós subimos 2 vezes, né? Só que a proporção esse que é o ponto principal. Só que a proporção do que a gente pode trazer para determinada equipe, de peças, de atletas, de peso, de cobrança e de peso de camisa, não se atribui para uma outra equipe. O grande e o ponto negativo, eu acho que essa enorme pedra para o Icasa não subir,
é ainda, né, a cobrança ser em cima do Icasa da Série B. O Icasa do Flávio Araújo, o Icasa que passou aqui pelo Diá, né? E os jogadores que o Icasa tem condições de trazer hoje, não vai ter essa capacidade psicológica de aguentar o peso e a cobrança do torcedor que viu coisas lindas e maravilhosas do Icasa antigamente. Ou seja, é uma herança maldita, né, que o Icasa tem, uma herança maldita, você já chega pressionado aqui já. Pisou no aeroporto, pisou na rodoviária, já é muita pressão, até mesmo quando o jogador é anunciado na página do Icasa, ele vai olhar aquele anúncio e já os comentários já são totalmente negativos e aquilo ali já começa a pressionar esse jogador que o Icasa traz. É muito complicado. Você vê que veio há 3 anos atrás o Marcelo Vilar, que é um baita de um treinador, campeão brasileiro, experiente de títulos, de acessos e de treinar grandes jogadores. Com certeza ele usou a psicologia e, infelizmente, esbarrou aqui no horizonte em casa. Depois, no ano seguinte, veio um outro treinador do mesmo nível do Marcelo Vilar, que foi o Bigodão, que com certeza usou a psicologia e esbarrou no Cariri. Tá? Então, o que eu quero dizer é que essa pressão exorbitante que existe em cima do Icasa de hoje, ele não é compatível com as peças que o Icasa tem para trazer hoje. É uma situação que tem que ser repensada. Você perguntar como, eu não sei responder como, mas é uma coisa que o Icasa tem que resolver para que o Icasa possa voltar a uma Série A. E o Lamar daqui para frente? Você hoje está aí de função de pai, 3 meses aí com a Isabelle, Maria Isabelle, não é isso o nome da sua nova herdeira aí? E aí, como é que você pensa no seu futuro profissional? Tony, eu tive 2 propostas, né? Na semana passada, conversamos para uma situação só que é muito longe daqui, não tá definida a minha ida ou não. Estou me dando tempo aí para me pensar. Tem uma outra situação para mais perto, né? Mas tudo isso para agora, para começar no final de julho. Para onde é? Aí, meados de julho. Teve uma situação com o Maranhão, né? A outra é um pouco mais próxima e essa outra a gente deixa um pouco mais em off, mas para a situação de segundo semestre, eu estou curtindo realmente a minha filha. Eu tenho um filho, né, de 15 anos, quando ele nasceu, eu era atleta e, infelizmente, não pude acompanhar como eu estou acompanhando a Maria Isabelle agora. Eu estou me dedicando muito agora a ela. E aí, mês que vem, né, a gente, daqui para o final do mês, a gente decide aí o que é que a gente faz, para onde é que a gente vai. Lamar, deixa eu saber a tua opinião também de uma situação. O campeonato, aliás, recentemente tivemos a eleição de um novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol, né? O Samir Chaoudi, que é lá acho que de Roraima, se não me falha a memória. E a primeira situação já é a CBF querendo diminuir os campeonatos estaduais. Para acho que 11 datas, se não me falha a memória. A gente já está achando o campeonato estadual curto da primeira divisão. E ainda estão pensando em diminuir mais, cara. O que é que você acha disso? Eu acho um absurdo para a realidade nossa, né? De hoje, dos times do interior. Porque vai ficar muita gente desempregada. Vai chegar ao ponto, Tony, de muita gente desistir do futebol para ir procurar uma outra situação, estudar um outro emprego, porque vai ficar resumido aos times grandes de Série C, Série A e B, Série A, B e C, porque se você vê a forma que já é disputado o campeonato da Série A, que são 5 jogos na primeira fase, né? Esse time aí já vai para o quadrangular, que não é mais quadrangular da morte, só dá 7 jogos, né? Os 5 você não passou, foi como o Cariri fez agora, né? No próximo mata-mata se resumiu a 7 jogos. Aí, se você pegar, tem time que ainda faz 20 dias de pré-temporada, com mais 1 mês e 15 dias, vai dar aí estourando 2 meses e meio de campeonato por ano para uma equipe. Então, muita gente vai deixar o futebol. Aí não vamos revelar mais talentos, vai ter que exportar jogadores aí a Série A entupida de jogadores
de outros países, treinadores de Portugal, de todo canto aqui. Daqui já trouxemos um treinador para treinar a seleção que é de outro país. Então, o que a CBF está fazendo é acabando, pisando em cima dos times pequenos e privilegiando os times de Série A e de Série B. Está errado? É uma questão que a gente tem que discutir. O que eu acho Lamar, o que é que tu acha que deveria ser feito? O que é que eu acho que deveria ser feito? O Ceará de Fortaleza, que tem Copa do Nordeste, que tem Série A, que tem Sul-Americana, que é muita viagem, data, disputaria o campeonato estadual com o Sub-20, como aspirante, não sei, se vira e dá um calendário normal para os times buscarem aí o seu acesso à Copa do Brasil, buscar o seu acesso a um Campeonato Brasileiro da Série D, mas não se resumir a só isso, a 2 meses de campeonato para um novo treinador que está surgindo, para um garoto novo que precisa ser revelado. Vamos ter aí, eu acho que estão trazendo a Fares Lopes do final de ano para agora, não sei qual mês que vai ser, mas olha a distância, começando a pré-temporada em dezembro, acabando o campeonato, que vai diminuir as datas, acaba no final de janeiro, a Fares Lopes só vai ser em setembro ou outubro. Então, eu acho que o futebol do interior vai acabar, o time pequeno não vai conseguir respirar. Não sei qual é a estratégia da federação, mas, infelizmente, muita gente vai deixar o futebol, porque ninguém suporta ficar 6, 7 meses sem trabalhar, o jovem valor, quem não foi visto ainda, muito menos o torcedor vai ter que torcer o Ceará, o Fortaleza, o São Paulo, o Flamengo, e aí uma arena linda como essa, do Arena Romeirão, vai ficar novamente ociosa. Não, e sabe o que é que eu acho pior de tudo isso? É porque, por exemplo, agora tá todo mundo falando que os clubes têm muito calendário, que não sei o quê. Tempos atrás, e não faz tanto tempo assim, Ceará e Fortaleza viviam às custas do Campeonato Cearense, porque estavam jogando Série B do Campeonato Brasileiro, não tinha Copa do Nordeste para jogar. Então era todo mundo jogando muito o Campeonato Cearense naquela vontade. Hoje parece que o Ceará e Fortaleza tem que disputar, porque tem que ganhar o Campeonato Cearense, porque há uma disputa interna entre Ceará e Fortaleza, para saber quem é o mais campeão estadual, quem é o maior campeão estadual, e o resto que dane-se. É a ideia que a gente fica, sabe? Porque, cara, você tinha 7 jogos num campeonato inteiro para decidir a tua vida. Cariri e Barbalha, por exemplo, 5 jogos na primeira fase e 2 jogos porque o quadrangular da morte só foi jogos de ida este ano, não foi nem ida e volta, né? Por exemplo, ano passado, os times jogaram mais para não cair, eram 6 jogos na segunda fase para não cair, 5 na primeira fase. Então, assim, e os times do interior não servem para nada? Só serve para pagar taxa, porque é um monte de taxa para pagar, para escrever jogador, para poder ir para isso, para aquilo outro, para pegar jogador de outro estado, porque às vezes não tem uma parceria junto com a federação, tem que pagar um valor a mais. Então os times pequenos só servem para bucha, para poder pagar taxa e depois para poder apresentar para que Ceará e Fortaleza decidir o Campeonato Cearense. Então, acho que algo tem que ser feito, alguém tem que contestar, alguém tem que botar o contraditório, acho que alguém tem que buscar uma solução, porque não tem solução nenhuma, só penso em Ceará e Fortaleza. Aí depois vão falar, porque tem a Série B, porque a Série C aí já esvaziada. 4 times só na Série C do Campeonato Cearense. A Fares Lopes esvaziada, nós tivemos um tempo atrás, quem não lembra que Pacajus foi campeão da Fares Lopes e não teve a vaga na Copa do Brasil porque não observaram o regulamento geral de competições, que a competição que para dar vaga a uma Copa do Brasil tinha que ter, se não me falha a memória, era 4 times, ou era 3, não lembro agora o número exato, de times da primeira divisão disputando a competição. Tinha um número, acho que era 5 times da primeira divisão, e só tinham 3, se não me falha a memória. E aí o Pacajus ganhou, mas não levou, não teve a vaga, porque a CBF não reconheceu a Fares Lopes, a validade do título Pacajus para disputar a Copa do Brasil, porque o regulamento geral de competições da CBF naquela ocasião não foi respeitado, ninguém observou, nem a federação. E acabou que a Fares Lopes, a gente vê essa dificuldade também dos clubes, inclusive tentarem jogar a Fares Lopes pela falta de atrativo. Então a gente está vendo, está todo mundo só focado em Ceará e Fortaleza, estou falando da nossa realidade,
né? A CBF está pensando nos grandes, no calendário dos grandes. E os outros? E os times do interior, os times pequenos, né? Que parece que estão aí à margem, estão marginalizados pela CBF, as federações não estão observando da forma devida. E aí? É só discurso? Esse pessoal só serve para participar de eleição? Para pagar taxa? Então, assim, fica aqui, né, uma observação, e eu espero que discutam mais essa situação, porque é um absurdo o que a gente está vendo. Edinaldo caiu, entra um novo presidente, e a coisa é para, enfim, para encurtar, para prejudicar os estados, os clubes menores, sabe? Então, eu lamento muito que a gente esteja nessa situação, lamentavelmente. Ou então faz o seguinte, tira os grandes do campeonato estadual. Vão disputar a Copa de Nordeste de vocês, vão disputar o Campeonato Brasileiro, a Sul-Americana, deixa o estadual para quem quer disputar o estadual, para quem vale realmente alguma coisa estadual, que são os outros times. É simples assim, sabe? Eu acho que a gente não pode estar refém dessa situação, pelo menos é a minha opinião. Posso mudar de opinião? Só não muda de opinião quem não as tem. Agora, tem que me mostrar argumentos para que a gente pense diferente. E aí depois acham ruim, porque tem um monte de gente do interior que torce contra os times grandes da capital, por conta desse tipo de coisa, por conta de arbitragem tendenciosa, como aconteceu no Maracanã em Ceará, que na dúvida de um pênalti é sempre o time grande, o time pequeno é prejudicado, enfim, essas coisas aí, que aí dá outro debate, aí dá outro programa, Lamar, não vou nem trazer mais, que eu me empolgo e aí começa. Que amor grande é esse que Ceará e Fortaleza tem pelo campeonato estadual? Não tem. Então bota o aspirante, bota o sub-20, enfim, ou não participa, não tem problema nenhum, mas deixa o calendário para revelar novos treinadores, para revelar novos atletas, porque você vê o Eric Puga, né? Foi a maior transação do Ceará, veio do time pequeno, Atlético Cearense, Ferroviário. Então, se matar os times pequenos, como é que vai revelar? Olha o Hércules aí, que jogou aqui do Crato, teve aqui no Crato, saiu do Atlético Cearense, que apareceu no Fortaleza, mas não foi dependendo do Fortaleza, não. Quando ele chegou no Fortaleza, saiu dos pequenos também aqui. Saiu dos pequenos. Ronaldo Angelim, mais atrás, que saiu de casa, que foi primeiro para o Ceará e teve que sair para São Paulo para depois voltar. Entre milhões aí de atletas que sai do futebol do interior, sai dos times pequenos para poder abastecer os times grandes. Mas com essa situação aí, dificilmente vai ter esse celeiro de atletas revelados pelos times do interior. Dessa forma, eu acredito que o futebol do interior ele vai se acabar. Não sei, estão querendo fazer uma liga nacional, né? De repente faz uma liga estadual, sem Ceará e Fortaleza, e pode ser que mude aí. É difícil, viu, meu amigo? É muito discurso, é muita coisa bonita, é muito blá, 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 mas na prática mesmo que a gente está vendo são os times, apesar que assim, eu vou dar um desconto. Também nossos dirigentes têm que começar a se profissionalizar. Às vezes a gente bota muita cobrança na CBF, a gente bota muita cobrança na federação, mas os nossos dirigentes também têm que começar a se profissionalizar, começar a ter uma bagagem a mais, até para exigir, para não estar todo mundo balançando a cabeça, batendo palma, concordando, como se tudo estivesse bem. Você também tem que, né, mostrar que trabalha, mostrar a organização, até para ter força. Eu acho que os dirigentes do interior têm que estarem unidos para poder terem força, para organizar. Porque eu só vejo discurso bonito, é muita conversa bonita, e na prática o que a gente está vendo, e aí eu vou dizer, a minha realidade, vou falar do futebol cearense. O que eu estou vendo é o futebol cearense fadado, e agora tem uma máxima, tudo só quem resolve é SAF. Porque agora é SAF, porque tem que ser SAF, sabe? E assim, eu sinceramente ainda estou com o pé atrás nesse negócio de SAF. Eu vi o Fortaleza se organizar sem ser SAF. Ou eu estou errado? O Fortaleza se organizou, chegou à Série A no patamar bom no futebol brasileiro sem ser SAF. Agora que virou SAF, está na crise. Tudo bem, que são os resultados que estão atrapalhando. Então, assim, é uma série de conversa fiada que o povo quer botar de goela abaixo. E eu sou meio cético para algumas situações. Mas vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer. Agora, eu acho que os dirigentes têm que se organizar.
Eu acho que tem que ter alguém ou um grupo para se manifestar em prol dos clubes do interior, em prol dos times pequenos, sabe? Porque se ficar todo mundo só concordando com tudo que está acontecendo aí, a gente vai ver uma quebradeira de time pequeno daqui uns dias, e aí eu quero ver como é que esses grandes vão revelar, porque eles são ruins de revelar. Revela na crise. Na crise revela. É o que você estava dizendo. Você teve que colocar Júlio César, Yuri Feitosa, Ian Costa, enfim, o Lucas Henrique também, vários jogadores jovens, que vamos ser sinceros, se o Icasa tivesse condição de contratar jogadores mais caros, num nível maior, dificilmente esses garotos talvez tivessem oportunidade ali estivesse à disposição. Um ou outro você de repente ia utilizar, ou talvez ia ter uma bagagem a mais no sub-23, no sub-20, ia ter como você trabalhar mais a base até promover o time principal. Então essas situações todas devem ser vistas, devem ser avaliadas. É uma discussão ampla que merece o debate, mas eu acho que acima de tudo a gente não pode também aceitar tudo calado. A gente tem que começar a repensar algumas situações. Ceará e Fortaleza não tem condição de jogar o cearense, bota o sub-23, ou então faz um acordo, sabe? Faz uma solução. O que não pode é todo mundo estar refém e a gente vê os times do interior na pindaíba sendo prejudicados porque tem que sustentar Ceará e Fortaleza. Aí, pelo amor de Deus. Quando eu digo sustentar, não é financeiramente, não. É porque tem que ter o campeonato vivo para ver eles ganharem lá no final. Não. Aliás, eu estava olhando aqui, Lamar, Campeonato Baiano, Bahia começou com sub-23. Campeonato Carioca, Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense começaram com o time misto ou sub-23. Só no Cearense que esses caras não podem jogar sub-23. Adiaram o jogo do Cariri, porque o Fortaleza estava nos Estados Unidos, olhando pro Mickey. Estava lá disputando a competição nos Estados Unidos. Aí adiaram o jogo do Cariri, prejudicaram o Cariri, para adiar o jogo do Cariri, porque tinha que esperar o Fortaleza chegar nos States, pelo amor de Deus, gente. Por que não botou o sub-23, cara? Só no Ceará que não pode. Assim, então tem umas coisas que não me entram na cabeça. Mas enfim, vamos para frente. Lamar, muito obrigado pela sua presença aqui no Replay. É sempre muito bom estar conversando contigo, batendo papo. Lamentar, infelizmente, o objetivo não foi alcançado. Me permita só fazer uma pergunta, porque foi uma mensagem que um ouvinte mandou e eu acabei perdendo por aqui, que perguntou qual era a folha salarial do time do Icasa, que se falou tanto que o Icasa tinha uma folha salarial mais barata, quase a metade do que era no passado. Qual era a folha do Icasa este ano, Lamar? Então, nunca foi divulgado, né, pela diretoria executiva, e até também pelo financeiro. Eu me guardo também em dizer, eu só sei te dizer que se era 130 ou 140 do ano passado, 150, aqui era metade. Então, pronto, já disse. Esse ano... Já disse. Tá valendo, então. Lamar, cara, obrigado aí, tá bom? Que Deus abençoe sua família, a pequena Maria Isabelle, que chegou aí, que tá com 3 meses, que tenha muita saúde, boa sorte aí na tua carreira profissional. Qualquer novidade e acerto, comunica a gente pra gente divulgar aqui no Replay, tá bom? E o espaço tá sempre aberto, tá bom, meu querido? Muito obrigado mesmo pela atenção que você sempre teve conosco e vida que segue, né? Na pior das hipóteses, fica a aprendizagem e a gente espera muito que o Icasa possa melhorar a sua situação, seja com o Lamar Lima ou seja com outro profissional, e que você possa cada vez mais progredir na sua carreira profissional, seja no Icasa ou seja em outra equipe aqui no Ceará ou em outro estado. Um abraço, meu querido, muito obrigado aí pela atenção, uma semana abençoada para você. Abraço, Tony, abraço a todos os torcedores, a gente torce que o nosso futebol seja forte, né, infelizmente, vamos estar aí com todo mundo na Série B do Campeonato Cearense o ano que vem, que a gente possa ter aí nossos clubes na primeira divisão, Icasa, Crato, Guarani, Cariri aí, que é um time novo, tem um potencial enorme pela frente. A gente espera que o nosso futebol esteja forte para que os profissionais da imprensa, profissionais de todos os setores, eles possam estar contribuindo com o nosso futebol e possam estar aí aparecendo no cenário nacional, como a gente vê o Raul Santos, né, que saiu daqui, estava no Ferroviário, foi campeão brasileiro, foi para o 13, agora está no time do Norte. O Ivan Carlos, que é um analista de desempenho, que já teve conosco aqui, estava no Ituano, Retrô, agora está no Brusque, disputando a Série B.
Enfim, mas isso só vai acontecer mais vezes e com mais profissionais se o nosso futebol estiver forte, se a gente estiver fortalecido. E só vai ficar fortalecido se os nossos times estiverem bem. Então, a gente torce por todos os times daqui da região do Cariri, né, para que a gente possa desfrutar dessa arena, que é uma coisa linda, fantástica, e que a gente possa voltar aos tempos aí de glória do futebol da região do Cariri. Um abraço, Tony, um abraço a todos os torcedores. Valeu, grande Lamar Lima, ex-técnico do Icasa, que esteve este ano no Verdão do Cariri, na Série B do Campeonato Cearense, mas também que já passou pelo Guarani, foi campeão no Guarani, já passou no time do Crato, conseguiu acesso no Crato, no Nacional de Patos, conseguiu acesso também no Nacional de Patos, passou pelo Tiradentes, enfim, um cara que está iniciando a sua carreira profissional como técnico e já com uma carreira bastante produtiva, com muitas conquistas e participando aqui, fazendo um resumão, resgatando um pouco essa participação do Verdão do Cariri aqui na Série B do Campeonato Cearense deste ano. Bom, quero agradecer a você que está sempre conosco aqui no nosso canal no YouTube, Replay com Tony Souza, que está também no Instagram, que está sempre acompanhando o site replay.tv.br. A gente ultimamente, além de esportes, trazendo também um pouquinho de eventos, falando da festa de Santo Antônio, né, a abertura da festa do padroeiro do município de Barbalha, carregamento do pau da bandeira, a parte cultural, a parte folclórica, religiosa, a gente destacando aqui, a gente sempre também destacando eventos importantes da região do Cariri e você também por dentro de muita coisa bacana aqui no Replay, tá certo? Agradeço demais a você pelo carinho. Tivemos hoje a Beatriz que é lutadora, a única mulher lutadora de MMA na região do Cariri. Tivemos o técnico Lamar Lima. Se você chegou, o programa já estava rolando, não se preocupa, o programa vai ficar salvo aqui no YouTube para que você possa aproveitar de uma boa, tá certo? Tá querendo fazer um programa, tá querendo fazer um podcast, gravar, fazer ao vivo, tá querendo desfrutar deste espaço, procura o Fubá, tá bom? Você vai lá no Instagram do Fubá, Estúdio Fubá, você pode também falar com o Jimmy Macedo, JIMMY Macedo, vai lá no PV, conversa com o Jimmy, saiba como desfrutar deste espaço, com toda a tecnologia, com toda a estrutura, para que você venha também a gravar o seu programa, ou fazer ao vivo, seu podcast, enfim, sua gravação neste espaço super bacana, que estou muito satisfeito já há algum tempo a gente com o nosso Replay por aqui, tá certo? Se inscreve aqui no canal no YouTube, dá aquele like, aquela curtida, tá certo? Acione o sininho sempre que tiver uma nova postagem, com certeza o YouTube vai lhe avisar. Segue a gente no Instagram, Replay com Tony Souza e acessa www.replay.tv.br. Um enorme prazer com você aqui conosco. Hoje a gente com a camisa do Caucaia, a Raposa Metropolitana, tá bom? Que é um dos times aqui também do nosso estado do Ceará. Que Deus abençoe você e sua família, uma semana abençoada e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!